Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio 26 da nossa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico da comunicação do Dale Carnegie. Antes de começar a falar sobre o livro, deixa eu me apresentar. O meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV do país e aqui nesse canal você encontra entrevistas e também bastante conteúdo sobre comunicação. Também quero convidar você para assistir ao podcast Vem Que Dá Certo sobre saúde mental, que eu apresento junto com a doutora Hebe. Lá a gente fala sobre como mudanças simples de comportamento podem evitar depressão, ansiedade e muitas outras doenças. Vale a pena você também conferir. Mas aqui vamos falar então da série do Dale Carnegie. O Dale Carnegie ele apresenta várias técnicas e várias dicas para que a gente possa mudar a nossa maneira de se relacionar com as pessoas, sempre de uma forma ética e com respeito. Deixa eu pedir também para você dar o seu like se você está achando interessante a nossa série, também compartilhar com outras pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Quando você faz isso, sempre que a gente sobe um novo vídeo no canal, você é informado primeiro. Vamos então começar? Hoje a gente está no finalzinho do livro, estamos na parte 4, que é a última parte do livro, e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4, que é Ninguém Gosta de Receber Ordens. Você gosta? Para pensar. Mas e aí, como é que a gente faz para corrigir uma pessoa que está fazendo alguma coisa que não está correta, ou então que você não concorda com aquela atitude? Você sabe também que a pessoa pode fazer de uma outra maneira melhor. Como é que você vai corrigir essa pessoa? Bom, primeiro então, lembrar sempre, ninguém gosta de receber ordens. Nesse capítulo, o Carnegie começa contando um exemplo que ele uma vez encontrou uma autora de livros, ela escrevia biografias, e nesse encontro ela disse que o fundador da RCA, ele nunca dava ordens para os subordinados dele. E o que ele fazia? Ele dava sugestões. Então, por exemplo, ele estava lendo algum material, algum projeto que um funcionário dele tinha escrito. Ele não ia falar, corrija essa parte, muda isso aqui, não. Ele fazia perguntas. O que você acha se a gente mudar isso daqui? Eu até me lembrei quando ele citou desse caso do Eduardo Lafon, que foi meu diretor artístico durante bastante tempo lá na TV Record. E ele agia assim, ele não dava ordem. Eu lembro direitinho, como se fosse hoje, ele falando: o que você acha, Adriana? Acha que pode ficar melhor assim, se você gravar essa entrevista dessa maneira? Você acha que vale a pena a gente entrevistar tal pessoa? O que você acha desse programa? Quando a pessoa faz isso, o que acontece também? Ela mostra que está levando em conta a sua opinião. Aí automaticamente você se sente uma pessoa importante, uma pessoa que o outro está levando em conta a opinião. E aí quando o outro faz isso, você também assume uma responsabilidade diante daquela tarefa. E como o Carnegie já falou aqui várias vezes, o ser humano em geral, ele quer se sentir importante. É claro que a gente não pode generalizar. Em determinados momentos é importante que você dê uma ordem direta. Por exemplo, você trabalha numa cozinha, você é o chefe de cozinha. Aí você fala pro outro cozinheiro: me dá agora essa batata, ou então desliga o fogo agora, porque se você não fizer isso, vai queimar o prato, pode queimar a cozinha, enfim, acidentes podem acontecer. É claro que às vezes a ordem direta é necessária, mas nesse livro aqui, a abordagem do Dale Carnegie é assim que em muitas situações cotidianas, muitas vezes a gente dá uma ordem direta sem perceber que aquilo ali pode ser falado de uma outra forma. Muitas vezes porque você está com pressa, ou então porque você está irritado. É muitas vezes sobre a gente, né? Quando a gente dá esse tipo de ordem, quando a gente não trata o outro bem, preste atenção se não tem muito mais a ver com você do que com o outro.
pessoa está irritada ali, aí fala, isso aqui está tudo errado, não gostei, faz de outra maneira. São nesses momentos, né, que não cabem ali uma ordem direta. Ao contrário, cabe o respeito, cabe a calma, a atenção. Eu acho interessante também a gente pensar sempre no resultado que a gente quer obter. Antes de você ter vontade assim de criticar, dar esse tipo de ordem direta que vai ofender o outro, pensa quais serão as consequências dessa sua ordem direta. Então, antes de você falar com alguém, se você estiver irritado, primeira coisa, dá aquela respirada profunda. Muitos problemas são evitados só com a respiração. Já pensou nisso? Um outro exemplo que o Carnegie cita nesse capítulo é o que aconteceu uma vez numa escola, que um aluno estacionou o carro no lugar errado, estava impedindo a passagem das pessoas. O professor chegou extremamente irritado na sala de aula e falou assim, olha, quem foi que estacionou o carro que está obstruindo ali a entrada? E a pessoa falou, fui eu. E ele foi uma pessoa extremamente grosseira e falou assim, olha, então você imediatamente tira esse carro, porque se você não fizer isso agora, eu vou colocar correntes nesse carro e vou arrastar o carro. E aí o Carnegie fala assim, o que esse professor conseguiu foi não somente esse aluno ficar ressentido e com raiva dele, mas toda a turma. Também depois passou a fazer o possível para infernizar esse professor em todas as horas possíveis. O que aconteceu ali também é que a turma tomou as dores da pessoa. Isso acontece bastante quando você humilha uma pessoa em público. Os outros ficam do lado daquela pessoa que foi humilhada. Claro que o aluno estava errado, porque ele não deveria ter estacionado o carro ali. Mas o professor também agiu errado sobre a maneira que ele contornou essa situação. É o que a gente fala, que talvez ele estivesse irritado. E aí foi essa a consequência. E o Carnegie então dá uma sugestão para o que ele poderia ter feito de diferente. E ele fala assim, ele podia ter entrado na sala e falado de uma forma amigável. Gente, quem foi que estacionou o carro ali na entrada? Olha, está impedindo que as pessoas passem. Quem foi que estacionou ali o carro? Aí a pessoa vai falar, fui eu. Então, por favor, você tira o carro lá, porque está prejudicando a passagem. E você pode, inclusive, até ser multado por causa disso. Vai lá, tira então o carro. Acabou. Resolveu. É o que a gente... um dos motivos de eu estar fazendo essa leitura comentada é exatamente porque a gente percebe que muitas vezes inúmeras brigas, inúmeros mal-entendidos são facilmente evitáveis só se você mudar de uma forma simples a maneira que você lida com as pessoas. É isso que a gente tem visto aqui ao longo dessa leitura. Aliás, me conta, você tem gostado? Já aplicou alguma técnica do Carnegie no seu dia a dia? Conta pra mim, escreve nos comentários. Continuando, vou falar aqui também sobre um outro exemplo que eu achei esse exemplo excelente, acho que a gente pode aplicar bastante na nossa vida. É a história do Ian MacDonald. Ele fala aqui, olha, gerente de uma pequena fábrica especializada em peças de máquinas de precisão de Joanesburgo, África do Sul. Ele recebeu uma encomenda enorme e viu que não ia conseguir dar conta daquela encomenda. O que ele fez? Ele chamou a equipe e perguntou para essa equipe, gente, olha, a gente recebeu esse pedido e eu acho que vai ser impossível cumprir o pedido no prazo que eles querem. Qual a opinião de vocês? E aí as pessoas começaram a falar o que podia ser mudado, que tipo de tarefa. E então elas se engajaram ali naquela situação para que a fábrica conseguisse pegar aquele pedido. E aí eles acabaram conseguindo entregar o pedido a tempo. Quando você faz perguntas, ao invés de dar uma ordem direta, você acaba também trazendo as pessoas mais para perto de você. Elas te ajudam, gente, porque no final das contas, a maioria das pessoas é gente boa. Pode acreditar, as pessoas querem ajudar a outra. Tem esse espírito, né? Você acaba estimulando essa sensação
essa humanidade, essa generosidade, esse espírito que a gente tem de ajudar o outro. E nesse exemplo a gente vê isso, quando o gerente da fábrica pediu a opinião das pessoas, você acaba também estimulando a criatividade delas e fica todo mundo engajado ali, se une para conseguir aquele resultado. Completamente diferente se viesse uma ordem expressa, olha, vocês vão ter que cumprir isso no prazo tal, você ia passar como um trator em cima das pessoas e talvez não conseguisse o resultado que você estava buscando. A gente pode aplicar esse princípio do Carnegie na nossa casa. Imagina a seguinte situação: o seu filho deixou uma toalha molhada em cima da cama. Ao invés de você dar uma ordem expressa, tira essa toalha imediatamente aí da cama, não precisa você tratar a pessoa mal. E você pode conversar com seu filho, falar assim: olha, aproveita, tira logo essa toalha aí, porque vai molhar a cama, vamos levar ali para secar. Quando você fala dessa forma amigável, você está mostrando respeito. E o que a gente está falando aqui nesse capítulo não é sobre ser bonzinho, é sobre eficiência. Porque quando a pessoa se sente ouvida, ela acaba entregando mais, errando menos e se comprometendo mais. Pensa nisso. Se você quer resultados, então envolva as pessoas no processo. Um verdadeiro líder faz com que as pessoas queiram fazer o que precisa ser feito. Isso faz total diferença. É menos estresse, menos energia. Porque às vezes, no princípio, pode até dar um pouco mais de trabalho. Às vezes você não está acostumado com isso e não está acostumado a pensar assim. Pensa que é melhor você dar uma ordem direta para que as coisas sejam feitas de uma forma mais rápida. Mas a médio e longo prazo, isso não funciona. E é justamente esse tipo de tratamento que não funciona também, que leva tanta gente a ter doença. E o que a gente quer é o resultado, que a gente sempre fala aqui, por isso estamos inclusive fazendo essa leitura comentada. Eu tenho certeza também que é por isso que você está aqui. Está tudo escrito aqui, olha, nesse livro. Essas são técnicas que, de fato, gente, o livro foi publicado em 1936, mas o que a gente lê aqui é extremamente atual. E quando a gente começa a aplicar esses princípios, essas técnicas, essas dicas, que no final é tudo muito simples, a gente de fato vai tendo melhores relacionamentos. Eu convido você, além de assistir aos episódios dessa série que a gente está fazendo, se você quiser também, compre o livro, porque esse livro é um manual. O meu livro aqui está todo marcado, escrito, destacado, porque volta e meia eu pego esse livro, leio novamente, estou fazendo essa leitura comentada com você. Quanto mais eu leio, quanto mais eu me aprofundo, mais eu sinto diferença nos meus relacionamentos. Eu espero também que essas técnicas estejam funcionando na sua vida. Bom, se você chegou até aqui, tá nesse episódio junto comigo, eu acho que muita coisa já deve ter mudado nos seus relacionamentos. Vamos terminando por aqui. Eu quero convidar você para o próximo episódio, que a gente vai falar sobre o capítulo 5 dessa parte 4, a última parte do livro, que ele fala sobre como criticar as pessoas sem fazer com que elas te odeiem. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 5, que é Não Deixe Ninguém Constrangido. Muito obrigada sempre pela sua participação. Vou pedir mais uma vez para você, se achar interessante, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações, dar o seu like e compartilhar com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esse conteúdo. Eu te espero no próximo episódio. Tá acabando o livro, hein, gente? Até lá. Tchau.